Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor Valdir Ferreira e nós vamos estar compartilhando aqui alguns estudos da Palavra de Deus para cada um de vocês. Eu creio que, como Deus preparou vocês para estar assistindo este vídeo, creio que Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Então nós vamos acompanhar essa mensagem que vem do Senhor. Lembre-se que a Palavra de Deus, ela é pão que alimenta a alma, ela é uma água que lava a alma da pessoa. E com certeza, você que está me assistindo e me ouvindo, Deus vai te abençoar, Deus vai te alimentar e vai te purificar e te limpar, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, preste bem atenção. Toda a sua atenção, ela é pouca para o que eu vou estar te falando agora. Na palavra de Deus, diz o Senhor sobre rebeldia. Vamos falar sobre rebeldia. O nosso Deus, Ele sempre trabalha de uma maneira tremenda e poderosa. E às vezes interpretada até com um requinte de seriedade profunda. Principalmente quando nas épocas mais antigas da palavra de Deus, quando a gente falamos de muitos hoje, que significa rebeldia, aquelas pessoas que querem expressar a sua própria vontade, as pessoas que acham que tem que viver segundo as suas visões. A rebeldia, ela começa por aí, quando a pessoa ele quer criar um sistema com a sua visão, com o seu querer, com a sua vontade, e de repentemente ele não consegue se enquadrar na vontade de Deus. Então daí se inicia-se a palavra rebeldia. E Deus, quando Ele passa algo para os seus servos fazer, praticar, geralmente vai mexer, né? Vai transformar a vontade do ouvinte que está ouvindo. Ele vai ter que mudar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E muitos não querem dessa maneira, quer que seja a sua própria vontade. Então lembre-se, a Bíblia não pode se enquadrar no seu modo de viver. Você é quem tem que se enquadrar no modo da Bíblia Sagrada. E aí você vai viver como Deus quer que você viva, para ser muito abençoado. Então vamos na palavra de Deus. Primeira rebeldia que está na palavra do Senhor. Vamos lembrar? Pense em alguma aí, você que está me assistindo e ouvindo. Pensou? Talvez você pensou a que eu vou te falar, que eu estou pensando. Talvez você pensou outra. Mas imagine que Deus, como Ele tratava com a rebeldia. Deus não tratava a rebeldia. A rebeldia, ou rebelde, Ele expulsava. Imaginamos um querubim ungido, né? Que passou a ter o nome de diabo, Satanás, dragão. Que alguns dizem que dá o nome de Lúcifer, mas ele não tem esse nome Lúcifer, porque esse nome você nem encontra ele na Bíblia Sagrada. Você talvez pode encontrar a estrela da manhã lá em Isaías, capítulo 14. Você pode encontrar dizendo que esse querubim ungido, ele era chamado de estrela da manhã. E daí, estrela da manhã significa, em outra língua, talvez no hebraico, que é Lúcifer. E Lúcifer quer dizer portador de luz, ou estrela da manhã, aquele que tem luz própria. Pois é, este, na sua rebeldia e rebelião, porque além dele ser rebelde no singular, ele praticou a rebelião. Ele estendeu a sua rebeldia a 1/3 de anjos do céu. Como que Deus tratou esta rebeldia? Expulsou-o de lá. Deus não liberou perdão. Ele cai. E então agora essa rebeldia que ela começa nos céus, passa para a terra. Qual foi a segunda rebeldia que nós chegamos agora aqui na terra, depois desta, já inspirado por esse querubim, que praticou a sua rebeldia, se tornando uma rebelião com aqueles anjos que não obteve perdão do Senhor, como está no livro de Pedro. Adão e Eva. Adão e Eva, inspirado já por esse querubim, já chamado serpente, né? Diabo, Satanás, a antiga serpente. Ele leva Adão e Eva a se rebeliar-se contra a palavra de Deus. E dessa maneira, os dois são expulsos também. Deus não trata com a rebeldia. Deus expulsa os dois ali do paraíso. Expulsou-se, certo, que Deus ia perdoar eles, porque agora a rebeldia
são homens que estão sendo induzidos pelo aquele que é o pai da rebeldia ou da rebelião, que seria Satanás. Então eles é expulso do Éden, porém Deus ainda dá uma chance para eles viver com Deus ali, já na morte de um animal que seria levado para o lado do Cordeiro de Deus, qual vestíveis de peles, para perdoar os seus pecados. E assim, quando se trata de rebeldia, se estende-se, porque a gente pega muitas passagens de rebeldias dentro da Bíblia Sagrada. Alguns podem interpretar que Caim ele praticou a rebeldia, outros talvez não, né, no que acontece com Caim. Uns interpretam que teve rebeldia ali, outros que não. Se ele não fez bem feito o que tinha que fazer, automaticamente então ele foi um pseudo rebelde, talvez, né? Não aquela vontade de uma rebeldia completa, mas como ele não fez o que deveria fazer, e aí também ele foi expulso da onde ele estava e saiu andando, porque Deus ele não trata a rebeldia, ele expulsa, ele tira. Então, assim nós começamos a observar dentro da Bíblia Sagrada algumas passagens de rebeldia e rebelião, como aconteceu quando Moisés estava no Monte Sinai e esperava de Deus ali que Deus desse ali as leis escritas, e quando desse o pessoal fez um bezerro de ouro com todo o ouro que tinha, assim praticando uma grande rebeldia a Deus, né? Uma rebeldia cruel, em conjunto, uma rebelião. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés que ia matar todo mundo. Mas ali Moisés orou a Deus para ele não fazer tal, e acabou Moisés fazendo quando ele chega lá embaixo. A rebeldia, muitas vezes, não se trata, se expulsa. Mas o Senhor é misericordioso, nós vamos chegar lá. Então, em outras passagens de rebeldia, por que não falar? Porque dentro da rebeldia está a divisão. A divisão. E muitos, às vezes, ele não pratica a rebeldia na sua prática completa, mas ele pratica a rebeldia por incitação. Tem rebelde que ele não é rebelde, mas ele incita a rebeldia. Ele ouve algo, ele vai praticar algo que foi pedido para ele fazer, mas antes de fazê-lo, ele lança algo colocando obstáculos, impedimentos e enchendo o coração de outras pessoas para que esses, da mesma maneira, pratiquem essa rebeldia. Então nós podemos observar dentro da palavra de Deus, quando Miriam ela conversa com Arão, que não aceitou que Moisés casasse com uma mulher que não era do povo de Israel. E ela disse que, como sendo mais velha do que Moisés, foi ela quem cuidou de Moisés, que tirou ele de um cestinho, foi ela quem levou Moisés para sua mãe, quando a filha de Faraó assim o achou no rio e teve em suas mãos. Então Miriam, sendo mais velha, um dia ela acha-se no direito de dizer que Deus não ouvia só Moisés, mas ouvia ela também. E ela foi orar a Deus, e ela foi falar com Deus do erro de Moisés, foi conversar com Arão, e Deus ouviu essa conversa. Então Deus colocou uma lepra nela, ela ia morrer, porque aquilo dali ia dividir o povo de Israel, aquilo dali era uma divisão, e Deus tinha compromisso com Moisés. Moisés era aquele que era o líder, que era o cabeça, e tinha que haver um respeito. Então ela teve que chegar nesse irmão dela, que ela achou que errou, que ela achou que ele estava errado, e teve que pedir para ele, orar a Deus e pedir para Deus ter misericórdia. Então ali a gente vê um ato que Deus já não matou, não expulsou, mas Deus ia matar, porque ele colocou a lepra, ela estava como morta, disse o próprio Moisés. Então observamos isso, que pela oração de Moisés Deus teve misericórdia. Mais na frente nós vamos enxergar outro ato de rebeldia, como se fala de Datã, Corá e Abirão. Datã, Corá e Abirão, que pegou mais uns 120 homens, príncipes, né, de Israel, que eram os ministros do templo, e eles então, para clamar a Deus contra Moisés, dizendo: porventura Deus só vai ouvir Moisés, não nos ouvirá também? Isso aconteceu. E aqueles 3 homens citou aqueles 120 homens e contra Moisés. Então veja bem que, além deles serem rebeldes nato, eles praticaram a rebelião. E a Bíblia Sagrada disse que Moisés então, por sua vez, chama eles, e eles oram todos juntos. Deus separa aqueles homens que eram do templo, e fogo, a Bíblia pede, ele pede que os dois fossem morrer de uma forma diferenciada. A terra abre a boca e engole toda a congregação de Datã, Corá e Abirão. Então,
A rebeldia, muitas das vezes Deus não trata, Deus expulsa. Então expulse isso da tua vida. Todo esse tipo de rebeldia. Não tenha ele contigo. Porque nós poderíamos falar, não somente desses homens, mas de muitos mais. Por que não falar dos filhos de Arão, né, que quando eles foram numa rebeldia oferecer fogo estranho, fogo saiu e os consumiu? Por que não falar dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, nas suas rebeldias para com a palavra de Deus, praticou o que era errado, e assim perder a sua vida? Por que não falar de Balaão? Porque Deus ainda o avisando, ele ainda permaneceu na rebeldia. Mas eu quero falar de uma pessoa. Eu quero dizer de uma pessoa para você, porque antes eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, ele não habita em rebelde. Não. O Espírito de Deus não habita em rebelião e nem em rebelde. Então tome cuidado quando você vai se expor à sua vontade perante uma vontade de Deus, ou questioná-la, ou algo que foi mandado para você fazer em um ministério, em uma igreja, e você recusou. E quando há essa recusa, há uma rebeldia dependendo do seu cargo que você tem. Mas vamos falar de Saul. Saul era um homem que muito formoso, rico, belo, muito mais belo que Davi, diz a Bíblia Sagrada. E quando ele procurava as mulas de seu pai, eles chegam, de uma certa forma, até Samuel. Você deve conhecer a história, ali em 1 Samuel fala disso. E eles chegam até Samuel. Samuel diz para eles que o pai dele já tinha encontrado as mulas, já tinha achado as mulas. Porém, Samuel unge Saul a rei, a pedido de Deus, amando de Deus. Deus confiando no homem, Deus confiando na pessoa. É Deus confiando em você que me assiste agora. É Deus confiando em você. Por isso que você foi levantado, por isso que você foi chamado. O Senhor te escolheu para que você obedecesse a sua palavra, para que você tirasse da tua vida todo espírito de rebeldia e de rebelião. A rebeldia é quando você nega algo que é para você fazer e você não faz. E a rebelião é quando você enche o coração de outra pessoa para fazer a mesma coisa. Além de você não fazer, enche o coração de alguém para também não praticar. Então, o que nós encontramos que Saul, depois que ele está ungido rei, ele recebe algumas ordens de Deus para fazer. E ele foi guerrear contra o rei. Ele deixou o rei vivo, ainda trouxe toda a riqueza daquele rei, desobedecendo a palavra de Deus. Desobedeceu o que Samuel passou para ele. E o que acontece com isso? Quando Samuel chega até Saul, ele joga pelo lado do povo. Ele diz que foi o povo. Está escrito aqui, 1 Samuel, no capítulo de número 15, versículo 10, fala assim: e então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Rebeldia. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel clamou e chorou, e clamou porque ele que tinha ungido ele a rei. E Deus se arrependeu, e quando Deus fica irado, catástrofe, coisas terríveis acontecem. Agora, o que eu quero que você preste atenção é que o Espírito de Deus não habita em rebelde. Ao contrário, no rebelde é enviado espíritos maus, demônios, para o perturbar. Ele não consegue ter paz, o rebelde não, nem o que pratica rebelião, não consegue ter sossego, não consegue ter alegria, é perturbado, é perseguido, anda angustiado com o coração vazio. Creio eu. Você não quer isso para a tua vida, quer? Então nós imaginamos aqui, e o que diz a palavra aqui quando ele volta? Olha o que aqui no capítulo 15, ele diz assim, eu vou ler o versículo para você entender. 1 Samuel 15, 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do intérprete, para oferecer ao Senhor teu Deus em Israel. Então quer dizer, ele está dizendo que o povo tomou, que ele não teve culpa. Ele fala duas vezes aqui, que foi a culpa do povo. Significa, muitas das vezes as pessoas que vêm seguir a Deus ouvem a voz do povo, mas não querem ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não é aquela que você diz que vai dobrar o joelho para orar e ela vai falar contigo. A voz de Deus é aquela que está na boca do pastor, é aquela que está na boca do profeta, não em questão de revelação, mas a voz de Deus é como Deus disse para Jeremias: esses pastores que furtam as minhas palavras e começam a contar os seus sonhos.
e trazer coisas que eu não falei. Então o que nós temos que fazer é pregar isso daqui, ó. Esta palavra, eu não posso furtá-las, eu tenho que passar para você. E o que está escrito aqui na palavra de Deus? É que Saul, na sua rebeldia, disse aqui Samuel para ele, no capítulo 15, ele disse no versículo 22, ele fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O atender, o obedecer. Então, muitos sacrifícios de obreiros, servos de Deus que começam a jejuar, orar de madrugada, ou talvez subir um monte para orar, muitos deles, não estou dizendo 100%, mas alguns deles são criados em cima de uma rebeldia. A pessoa está, ou como obreiro, ou como membro, ele não está orando de madrugada, nem de manhã, nem jejuando e nem indo para o monte. Mas quando vem um pedido para ele, vem uma ordem para ele, e ele não aceita essa ordem, então ele começa um sacrifício para ver se é de Deus. Vê se talvez não é o que está acontecendo com a tua vida. Aí é quando numa desobediência da pessoa, porque às vezes vem uma coisa que é para ele fazer, ele não concorda, então ele diz: eu vou buscar o Senhor. Quer dizer, ele não estava buscando a Deus para fazer o que ele é pedido, mas a partir do momento que vem uma ordem para ele fazer, o que ele diz? Ele começa a ir para o monte, começa a jejuar e orar, para saber que aquilo que o profeta ou o pastor, o sacerdote pediu para ele fazer, é da parte de Deus. Ora, a obrigação, se ele está ali para fazer, é obedecer melhor que o sacrificar. Obedece, e que Deus vai abençoar a tua vida. Então, o que acontece? Olha só o que ele diz mais aqui, no versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar significa, é quando você, por exemplo, você é um obreiro, e de repente o pastor te pede algo para você fazer. Algo talvez que seja dentro do templo, da igreja, ou algo que você vai fazer na sua casa, ou uma ajuda financeira, alguma coisa. De repente você não aceita com a visão, você não concorda e você começa a debater. Isso chama-se porfiar. Quando você começa a debater na hora, não aceita, não concorda, além de contaminar outras pessoas que estão te ouvindo, porque elas vão ganhar forças para se fortalecer na rebelião. Então, mude a partir de hoje, porque eu estou pregando, porque você é escolhido de Deus. Não deixe essa rebelião te atrapalhar a sua vida com o Senhor. O obedecer é melhor que o sacrificar. Se você obedecer, toda palavra que você falar, Deus vai ouvir. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, o contender, o não aceitar a petição é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, diz ele aqui, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, queridos, o que Deus quer nos mostrar aqui é que quando a pessoa é rebelde, essa pessoa sendo rebelde, ele perde as bênçãos do Senhor, ele perde o Espírito Santo, e sobre ele vem um espírito mau. Depois que isso aqui aconteceu, esse fato, diz aqui mais na frente, agora no capítulo 16, que eu estou lá lendo 15, no 16, versículo 10, para nós terminar aqui, esse estudo, depois vai vir outros aí, você vai procurar outras passagens comigo aí, pastor Valdir Ferreira, e você vai ver que Deus vai te falar muito no seu coração, te ensinar muito. Aqui, por exemplo, no capítulo 16, de 1 Samuel, versículo 14, fala: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por que se retirou? Porque o Espírito do Senhor não habita em coração de rebelde, nem em aqueles que fazem a rebelião, e nem naquele que questiona, que porfia, que brigam, que não respeita o pastor quando está falando. Então, deixa eu te falar uma coisa, não seja você, não deixe o Espírito Santo ir embora da sua vida, obedeça, que ele vai permanecer contigo. E quando está dizendo aqui, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Queridos, você sabe o que acontece com aquele que é rebelde, que o Espírito Santo vai embora? Vem demônios para cima dele e começa a perturbar. Aí, seja obreiro, seja membro, não obedece, não quer ser dizimista, não quer ser ofertante, não quer obedecer o pastor, quer ir para a igreja, mas quer enquadrar a igreja na sua visão. Rebeldia, porfiar, igual a idolatria, está defendendo a sua ideia, está defendendo o seu eu. Deus abomina isso. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo se afastar de você pela rebeldia, vai vir vai vir 7 espíritos maus. E vai perseguir. Olha a tua vida como está. Está sendo perseguido? Vai ser honesto, vai obedecer, tira a rebeldia, que o mal vai sair, vai entrar o Espírito Santo. Agora,
Como que eu faço para me expulsar esse espírito mal da minha vida? Quer um recado aqui? Quer que a Bíblia responde para você? Sendo um adorador. Se você passar a ser um adorador, mas um adorador, só para ficar abrindo a boca e cantar louvor esse adorador, o povo está confundindo. As primeiras adorações, quando se dava para Deus, na época de Moisés, na época de Abraão, Abel e Caim, não era cantando louvor, era levando bens materiais, as primícias. Era o primeiro ato de adoração, e tinha que ser feito bem feito. Então a primeira coisa que Deus quer da tua vida é o teu coração. Ele quer a tua alma como primícia, Ele quer você. Porque Ele tem no teu coração, tendo você, aí Ele vai ter as coisas mais que precisa para te abençoar. Deus não quer nada seu para não te devolver multiplicado 7 vezes mais. Tudo que Deus pede para você, Ele quer te devolver 7 vezes mais. Então, passa a ser um adorador. E com certeza, como está aqui, ó, para expulsar o espírito mal. Vamos ler? Está aqui. Versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é um adorador. É valente, animoso. Animoso significa animar os outros. Não é animado, que vive sorridente pulando. Ele era sério, sisudo, porque era de guerra. Mas ele animava qualquer pessoa. Ele não era pessimista, ele era otimista. Homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Então está dizendo aqui que quando ele tocava, está dizendo assim, queridos, daqui a pouco que você vai entender muita coisa interessante, porque Deus ele tem feito isso conosco, em cima da obediência. Quantas das vezes, está aqui, pastora Rosenilda, que faz parte ali da igreja do louvor, da adoração a Deus. Quando a adoração não é de boca, mas ela é sincera, ela é acompanhada com obediência, porque quem sobe no altar tem que também ter a sua vida no altar. Significa que aquele que sobe no altar é aquele que vive em retidão, é dizimista, é ofertante, ajuda na obra, é obediente, não é rebelde. Então, a adoração desse expulsa os demônios. Davi foi chamado aqui para adorar. E quando diz aqui que sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, significa o mal ia embora. Se você se tornar um adorador nato, nenhum demônio vai te resistir. Você vai vencer, vitorioso. Conselho: expulse a rebeldia. Obediência é melhor. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedeça e seja um adorador. Nenhum demônio vai te atrapalhar. Fique na bênção. Fica na paz do Senhor. Tchau.